Olá pessoal, tudo bem? A paz de Cristo a todos. Eu sou o missionário Emanuel e você está no canal Filadélfia em Narrando a Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 21. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Befagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela. Desamarrai-a, e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão entendeu seus mandamentos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: quem é este? E as multidões respondiam: este é o próprio profeta Jesus de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo: Hosana, ó filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: estais ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e dos bebês obtiveste louvor. E deixando-os, saiu da cidade para a Betânia, e ali passou a noite. A figueira infrutífera. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo,
que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: "Por que verdade fazes essas coisas? Quem te deu essas autoridades?" "Eu também vos amo. Se responderes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu? Ou do céu?" Então se puseram a discutir entre si. "Se dizerdes, é do céu, ele nos dirá. Então, por que não credes nele? Mas se disserdes que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta." Então dizem a Jesus: "Sabemos", Deus lhe disse, "nem eu, por autoridade, faço essas coisas." Para os dois filhos, parece um homem dirigindo-se a eles: "Vai hoje a vinha." "Eu não quero." Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: "Sim, Senhor," mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram: "O primeiro." Jesus lhe disse: "Então, em verdade vos digo que os publicanos e os pecadores estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não credes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, nem assim reconheceis nele." A parábola dos agricultores. Em outra parábola, certo operário de moinha fez uma cerca dela, cavou um tanque de espremos e construiu a torcida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com eles. Por último, enviou de seus filhos, dizendo: "Eles respeitarão o meu filho." Mas quando os eleitores viram o filho, disseram entre si: "Esse é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e apoderando-nos da sua herança." E agarrando-o, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fizera aqueles agricultores, eles lhe responderam: "Destruirá horrivelmente esses homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos." Jesus lhes disse: "Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta.